Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins. Eu agradeço você de coração por estar aí para nos acompanhar a partir deste momento. Estamos estudando a palavra de Deus neste canal, estamos refletindo nas profecias relacionadas ao tempo do fim. Então você faz muito bem em estar conosco. Que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial através desse estudo que teremos. Este é o encontro de número 64. Então, estamos estudando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. De maneira que é um assunto só que estamos estendendo de encontro a encontro. Nós estamos ampliando este assunto, estamos desenvolvendo a cada encontro, e para que você fique bem informado, a fim de que não haja nada que possa te deixar deslocado do que eu vou falar no encontro de hoje, na oportunidade eu peço que você assista os outros vídeos, porque eles estão realmente se explicando e se desenvolvendo. Em cada um dos nossos encontros, o propósito é esse, é realmente deixar bem esclarecido o tema do conflito cósmico entre o bem e o mal. É lógico que nós não vamos usar o encontro de hoje para ficar explicando o que já foi explicado nos encontros anteriores. Então, caso haja alguma dúvida do que você vai ouvir aqui, que você não fique com essa dúvida. Recorra aos vídeos anteriores, de preferência todos eles, desde o primeiro ao último, porque você realmente será elucidado, será esclarecido e todas as dúvidas que possam lhe vir serão explicadas, ok? Eu estou com a Bíblia aqui em mãos e hoje, então, como eu disse, se o nosso encontro, se o nosso vídeo que gravamos é para complementar os vídeos gravados, então nós vamos dar sequência ao que já temos falado do conflito cósmico entre o bem e o mal. E para começar, nós vamos citar o que está aqui em Jeremias, capítulo 25, verso 32. A propósito, nós mencionamos esse assunto, esse texto, no encontro passado, não citamos aonde ele se encontra, mas nós vamos dar sequência e aqui nós vamos citar lendo o texto. É Jeremias 25, verso 32. Então nós citamos sem mencionar onde estava na Bíblia, mas aqui ele se encontra. Vamos ler e vamos considerar o assunto. Nós lemos assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Então, esta influência de uma nação para outra é o que faz com que o mundo fique contaminado a nível global. Então, o ser humano ele tem mais propensão para o erro. É por isso que o ser humano tem acolhido mais o erro, mais o pecado na sua vida, e o mundo já está praticamente amadurecido para que realmente seja selado para a perdição. No sentido generalizado, infelizmente, é essa a realidade que a Bíblia nos traz. Mas, mesmo que a Bíblia procura enfatizar que o mundo, na sua grande maioria, está escolhendo servir o mal, fazer parte do exército do mal, isso não significa necessariamente que eu e você, ou os que estão a nos rodear, as pessoas que nós conhecemos, não significa que também façamos parte do exército do mal. Nós podemos tomar a nossa decisão hoje, podemos nos preparar hoje para o conflito final que está bem diante de nós. Mas nós gostaríamos de tratar desse assunto que nós lemos aqui. Eis que o mal passa de nação para nação. Ou seja, cada nação está influenciando outras nações, até fechar no mundo todo. E como resultado disso, a sentença, o juízo de Deus através da vinda de Jesus. É como diz aqui o resto do verso. E eis que grande tormenta se levanta dos confins da terra. Então haverá, na verdade, um conflito na terra que vai se intensificar e vai realmente culminar com a volta de Jesus. Já o mundo está praticamente, então, amadurecido para essas ocorrências. Cada nação tem influenciado outras nações, principalmente através da multimídia, as programações, principalmente de Hollywood, entre outras fontes de informação. Por exemplo, eu citei Hollywood, porque Hollywood
é um meio que é o que dissemina muitas mensagens, é, moldando a opinião das pessoas a nível global, fazendo com que as pessoas desenvolvam uma personalidade, desenvolvam um caráter que vá contra aquilo que Deus espera que os homens sejam. Então, as programações de Hollywood, Satanás, entre outros poderes, organizações, instituições, então as programações de Hollywood também Satanás usa, porque é muito eficaz no seu programa de destruir as consciências humanas. É por isso que nós temos visto, por exemplo, existe as produtoras de filme, a Fox, já mencionamos aí em encontros passados, a Fox, a numerologia dos cabalistas, dos esotéricos, dos ocultistas. Então, a numerologia, muitas delas, eles usam com base nas letras do alfabeto. Então, se você for analisar, de acordo com a numeração de 1 a 9 que eles dão, e começando de novo de 1 a 9, você vai ver que a palavra Fox, que é uma produtora de filmes de Hollywood, dá o número 666. Ou seja, tanto a letra F, a letra O e a letra X, na numerologia ali, de acordo com as letras, é o 6. Cada uma dessas letras é o número 6. Então, Fox é 666. Por que eles escolheram uma produtora de filme que a Bíblia fala que é um número 666 que Satanás usa para identificar aqueles que lhe pertencem no tempo do fim? Então, justamente esse número que está debaixo da acusação de Deus, essa produtora de filme que espalha filmes para o mundo todo, resolveu tomar para identificar o seu nome, a Fox. A Lionsgate, o portal dos leões, que indica o portal da Babilônia, que possuía os leões ali na entrada da Babilônia antiga. E a Babilônia também é apontada no Apocalipse como sendo uma disseminadora, tanto no passado como a Babilônia, espiritualmente falando, que é citada no Apocalipse, é uma disseminadora do pecado, do orgulho, da ostentação, da idolatria e assim por diante. Então, Lionsgate, a porta dos leões. Então, você, ao assistir dessas produtoras, você estará se identificando com o mal, porque eles disseminam o mal de forma dissimulada, de forma oculta, através de mensagens subliminares, ou mesmo, principalmente nesses últimos dias, através de informações diretas. Os filmes de Hollywood são, então, trabalhados nesse sentido. Não é à toa que aqueles que mais se destacam, os atores que mais brilham em Hollywood, eles recebem uma estatueta lá, ali nas cerimônias de presenteações ali de Hollywood, o Oscar, que é folheado de ouro. E você já analisou, pesquise no Google, pesquise ali no YouTube, principalmente no Google, o tamanho dessa estatueta. É uma estatueta pequena, folheada a ouro, e a medida dessa estatueta é 33 centímetros. E não é por acaso essa medida que eles escolheram para a estatueta. É para identificar aqueles que alcançam o brilho, aqueles que realmente têm influência mais forte sobre os demais, dos atores de Hollywood. Mas é um número que equivale ao grau máximo da maçonaria, do rito de York, do rito escocês da maçonaria. Então, o grau 33, aqueles que alcançam o pódio, que se identificam mais com Satanás ali, dos graus que eles consideram. Então, nós temos essa graduação nessas sociedades secretas. E, de repente, eles têm ali na estatueta, folheada a ouro, como se mostrando o brilho daqueles artistas que atuaram ali, que se destacaram, que mais chamaram a atenção ali nos seus trabalhos para Hollywood. Então a estatueta, o prêmio deles é uma estatueta de 33 centímetros. E não é por acaso, não é acidentalmente que eles têm essas colocações. Então, é como nós já lemos ali um texto bíblico, o mundo jaz no maligno. E Satanás está influenciando o mundo através desses meios de entretenimento. E todo mundo foca a sua atenção, todo mundo conhece os filmes, conhece os programas que vêm direto de Hollywood.
Mas não só Hollywood, outras fontes também você pode encontrar de outros meios, filmes, ainda estando em Hollywood, me veio na memória agora aquele 101 Dálmatas. Né? Já havíamos explicado aí em programas anteriores que o número 10, de acordo com os ocultistas, é uma representação de Jesus. E por que é uma representação de Jesus o número 10? Porque, certa vez, você encontra ali no Apocalipse, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está no Apocalipse. Enfim, o que significa para os ocultistas esta declaração de Jesus? Significa que ele é o número 10, porque o alfa, ou o princípio, é o número 1. O fim, o ômega, é o número 0, que é o número neutro. Então, ele é o começo, ele é tudo e ele é o nada. Ele é o que engloba todas as coisas. A ideia de Cristo, ao mencionar-se dessa maneira, é justamente isso. Ele é o começo e o fim. Os ocultistas, considerando este fato a respeito de Jesus, eles têm para eles, o Deus que eles consagram como sendo o Deus da vida deles, eles têm então Satanás. Então Satanás é aquele que se rebelou contra Cristo e ele foi expulso do céu. Para eles, Satanás foi injustiçado. Mas Satanás está acima de Cristo, porque eles seguem Satanás. Então, qual é a numeração de Satanás com base nessa que identifica Jesus, o número 10? Então, para eles, sendo que Satanás está acima de Cristo, eles colocam Satanás em questão de numeração, simbolizado pelo número 11. Lembra as torres gêmeas? Parece o número 11. É como se fosse o portal das dimensões do príncipe das trevas. Porque ele se revela através do número 11. Então as torres gêmeas lá do 11 de setembro é o indicativo de um portal. O Stargate. Ali também um pentágono, que é um símbolo satânico, encontra-se no meio de todo o pentagrama. Também, então, tanto o Pentágono, lá em Washington, como o World Trade Center, em Nova York, esses dois extremos dos Estados Unidos, então, isso se fecha com esses símbolos do ocultismo. Enfim, o fato é que para eles, o número 11 é um símbolo de Satanás. E o 10 mais 1 é o mesmo que o número de Satanás. É o número do Deus desses ocultistas. Então, o Satanás é simbolizado pelo 11 ou pelo 10 mais 1. Significa que ele tem as qualidades de Cristo e supera a Cristo. Para nós, parece algo insignificante, algo simplesmente fantasioso, mas para esses esotéricos, os ocultistas, os satanistas, esses símbolos têm muito significado. E os 101 Dálmatas, então, é um filme para as crianças, entre tantos e tantos outros filmes de Hollywood, que revela, na verdade, o preto e o branco, conforme já temos comentado aí sobre o piso da maçonaria. A ligação entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E diante dessas figuras, dessas imagens, desses símbolos, eles estão ali passando informações. Existe a Cruella, que também ela possui o destaque do preto e do branco, e ela faz acontecer as coisas, a história do desenho ali, do desenho animado, dos 101 Dálmatas, com aqueles dálmatas, os cachorros, também preto e branco, e, enfim, tudo aquilo é um simbolismo e na verdade, como Satanás, que é o príncipe das trevas, que é o senhor dessas sociedades secretas, ou desses que estão passando essas informações para o mundo todo através do cinema, do teatro, das artes. Então, esses que estão ali querendo passar informações, eles usam esses artistas, usam esses programas para passar as informações. Já falamos sobre os Simpsons também e tantos outros filmes ou desenhos. Hollywood tem trazido influências para moldar a personalidade, a cultura dos seres humanos no tempo do fim. E tem realmente logrado êxito, porque as pessoas têm realmente se transformado, como diz a frase, as pessoas são transformadas pela contemplação. Então tem tido o efeito
Mas Satanás ele não só trabalha através, evidentemente, do meio do entretenimento de Hollywood. Ele usa, por exemplo, o papado, que já está se declarando, o Papa Paulo VI, por exemplo, aquele que sucedeu o João 23 no Concílio Vaticano II, no ano de 1964, ele mandou construir um edifício ali no Vaticano. Até aí tudo bem, mas se você pesquisar no Google, você vai ficar assustado, porque o edifício tem o formato da cabeça de uma serpente, com os olhos, com a boca, com o formato, é tudo exatamente conforme a cabeça de uma serpente. Quem olha ali para a arquitetura, para aquele prédio que o Papa Paulo VI mandou construir no ano de 1964, não tem dúvida nenhuma de que aquilo é uma serpente. Enfim, o que ele tensionou ao construir esse prédio, que é um ponto de encontro com líderes religiosos do mundo todo, é um ponto de encontro com líderes de Estado, chefes de Estado do mundo todo, e se reunir ali para tramar os assuntos a nível mundial. Então, qual é a intenção do Papa Paulo VI em ter mandado construir um edifício no Vaticano que tem a imagem de uma serpente? Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, fazendo menção das atividades de Satanás no tempo do fim, ali fala que é a antiga serpente. É uma maneira de Deus nos orientar, que do jeito que Satanás levou o homem à ruína desde o princípio, ele vai atuar com muito mais astúcia através da mesma artimanha, do mesmo método de engano. É por isso que menciona lá, Apocalipse 12, verso 9, que no tempo do fim, Satanás, a antiga serpente, enganaria todo mundo. E, curiosamente, nós vemos um Papa mandando construir uma cabeça de serpente como edifício para ele falar projetos para colocar em prática para a humanidade. Projetos que ele menciona para os seus súditos a nível religioso e a nível político também. Então não é à toa que as coisas estão acontecendo. Não é à toa que essa sociedade está sendo transformada de acordo com o caráter de Satanás. Tem se afastado mais e mais do caráter de Deus e está já quase amadurecida aí para os juízos de Deus no tempo do fim. Temos então esta estrutura ali, nós temos ali em Estraburgo, na Europa, a imagem também do Parlamento Europeu, que parece uma torre de Babel inacabada. Quem visualiza, procure no Google a imagem do Parlamento Europeu em Estraburgo, lá na Europa, perto de Luxemburgo, da França, da Espanha, você vai encontrar ali. Então, os chefes de Estado lá da Europa se encontram para tramar os projetos para a humanidade nesse edifício, neste prédio que é em formato de uma torre. Aqui lembra a Torre de Babel, que você encontra lá em Gênesis capítulo 11, aonde também Deus condenou lá no capítulo 11 e frustrou os planos daqueles construtores daquele edifício, daquela obra, daquele projeto dos dias depois do dilúvio. Então agora eles estão a se unir no tempo do fim, esses estadistas, no Parlamento Europeu, e tramando uma união global, procurando desfazer aquilo que Deus fez. Deus espalhou os homens da terra para que não se corrompessem, para que não fossem contaminados com a mesma ideia, que na época seria a nova ordem mundial daqueles dias. Mas Satanás tem trabalhado de forma paciente, de forma zelosa, e agora no tempo do fim tem esse Parlamento Europeu que também Satanás fala através deles, desses estadistas que frequentam ali. Como da boca da serpente, Satanás está a falar para o mundo através do Papa, com os líderes que ali se encontram, no Parlamento Europeu. Símbolos que a Bíblia demonstra como sendo algo que Deus condenou. Então, além desse edifício, você também encontra, por exemplo, lá na ONU, existe na frente da ONU em Nova York, uma praça que os mexicanos, no ano passado, ao entrar para o programa da ONU, para fazer parte da ONU, eles deram um presente que foi colocado na praça, na frente do prédio de Nova York, a sede da ONU. E
Qual é esse presente? É uma escultura de um leopardo alado que ele possui as características que eu vou ler aqui. Nós lemos a imagem daquela escultura no próprio Apocalipse. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 2. Aqui fala do papado. Nós já explicamos que a besta mencionada aqui, em Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, essa besta trata-se do papado. Então, se você tiver dúvida, assista os vídeos que nós já usamos, não um, mas vários vídeos para mencionar este fato, para provar isso, e nós especificamos com base na Bíblia, provamos com base na Bíblia o fato de que essa primeira besta mencionada em Apocalipse 13 se trata do papado. Enfim, falando do papado aqui, o capítulo 13 do Apocalipse, verso 2, nós lemos essa descrição. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui, essa imagem que é, na verdade, um dragão que tem a semelhança de um leopardo, os pés de urso e a boca de um leão, é as mesmas características dos poderes que predominaram no passado, que se destacaram no passado. No capítulo 7 de Daniel, que nós já tratamos e explicamos isso, fala sobre esses três poderes ao tempo do profeta Daniel. Então, o leão representava a Babilônia, o urso era um emblema dos medos e persas, o leopardo era um símbolo da Grécia, e de repente, em seguida ao leopardo, veio o Império Romano, que é representado por um animal terrível, e o Apocalipse explica como sendo o dragão. Então, o Império Romano, tanto o Império Romano pagão, ou o Império Romano civil, dos Césares, dos imperadores, como o Império Romano cristão, que é um paganismo cristianizado a partir do período em que os bispos, os papas, assumiram ali o trono de Roma. Deram sequência à autoridade dos Césares. Então é aqui que entra, no caso, a descrição a respeito do poderio papal, que nós já explicamos em encontros anteriores. Mas no capítulo 7 de Daniel, mostrou esses mesmos símbolos dos reinos, mas olhando do leão para frente. E aqui, falando do papado, ao tempo de João, que escreveu o Apocalipse, 700 anos depois que Daniel esteve vivo, então já olha do tempo do dragão, que é o tempo do Império Romano, para trás. É por isso que menciona esses símbolos de animais de frente para trás, porque João já estava avançado em relação a Daniel. Daniel olhou para frente e mencionou dos reinos que iriam suceder. João, que já estava vivendo no futuro, lá do tempo do dragão, ele fez a reportagem do seu tempo do dragão até o tempo do leão, até o tempo de Daniel. Enfim, o importante é nós destacarmos que essa besta que está debaixo da condenação de Deus, que Deus muito repete em nos alertar contra, para que nós nos afastemos deste poder, para que nós não tenhamos relação alguma com esse poder, que é o papado. Então Deus enfatiza muito esse fato. No entanto, esta figura descrita por essas imagens de um leopardo, urso, leão e dragão, é exatamente a mesma imagem que você encontra ali atualmente na praça na frente do edifício da ONU, do prédio da ONU, aqui em Nova York, do continente americano. Então os mexicanos deram esse presente e eles aceitaram, eles colocaram ali, agradeceram e, evidentemente, para eles aquilo tem muito a ver com aquilo que eles estão a planejar para o mundo todo. Então aquilo que Deus condena, os estadistas, os líderes do mundo, os que estão realmente no topo do comando do mundo, eles estão aplaudindo, eles estão fazendo referência e eles estão evidenciando. Porque tudo aquilo que Deus condena, eles querem evidenciar nos seus emblemas, nas suas programações. Deus condena muito os postes ídolos que eram levantados em homenagem à adoração a Baal. Então todas as cidades do mundo, eles colocam esses obeliscos, que é o poste ídolo condenado na Bíblia. Pirâmides, eles evidenciam a pirâmide, que lembra o orgulho
lembra o desafio de Faraó lá em Êxodo capítulo 5, quando disse para Moisés: não conheço o teu Deus, nem tampouco deixarei o teu povo ir. Então, essas atitudes do Faraó marcaram as características do orgulho, do ateísmo evidenciado ali no Egito. O ateísmo no sentido em relação ao Deus verdadeiro, a negação deles a respeito do Deus verdadeiro. Mas, mesmo sabendo que Deus condena esses emblemas, para eles, tudo que Deus condena, eles resolvem colocar como símbolos nas suas cidades, nas suas programações e assim por diante. Então, o mundo jaz no maligno e Satanás está colocando, então, os seus emblemas como uma marcação de território, para que nós saibamos que realmente é assim que funciona. Tudo pertence à autoridade de Satanás e ele está dando o seu recado. E, enfim, nós temos, no caso, nós falamos no encontro passado da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, aconteceu de que os homens, ao terem se rebelado contra Deus, lá na França em especial, no final do século XVIII, eles realmente demonstraram o ódio de Satanás contra a ordem de Deus. Então tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que diz respeito à reverência a Deus, aquilo que é honesto, aquilo que é digno, aquilo que é santo, aquilo que é honroso, e a Bíblia enaltece como sendo algo digno. Então, na Revolução Francesa, eles jogaram por terra todas essas virtudes. E nós já explicamos ali no encontro anterior como que aconteceu isso. Eles até colocaram em evidência uma prostituta na Catedral de Notre-Dame, uma prostituta para simbolizar o Deus da liberdade, ou seja, o Deus da razão. Então, eles não queriam mais saber de Bíblia, de religião e de qualquer tipo de autoridade que viesse impor alguma obrigação ou proibir alguma coisa na vida deles. Então, a licenciosidade lá na Revolução Francesa é que ganhou o prestígio, é que ganhou a atenção daqueles que estavam participando da Revolução. Mas aquilo convulsionou em toda a Europa. Aquilo se estendeu, aquele conceito, aquela ideologia influenciou as outras nações da Europa, foi para a África, para a Ásia, atravessou o Atlântico, atingiu o continente americano. Enfim, o fato é que aquilo que começou lá na Europa, na Revolução Francesa, contra a autoridade do absolutismo, do domínio absoluto dos reis, no caso Luís XVI. Então eles não queriam mais aquele tipo de pressão. Começou de uma forma política e se tornou depois algo social, se tornou uma cultura da época. E, de repente, nós já mencionamos também aqui como que a geração moderna, principalmente a partir da década de 60, começou a ressuscitar de uma forma mais agressiva. Até então, desde a Revolução Francesa, começou a ressuscitar aquela rebeldia que foi demonstrada na Revolução Francesa, através dos hippies, do rock and roll, do uso das drogas, a rebelião dos jovens, o Woodstock nos Estados Unidos, enfim, eles começaram a evidenciar isso. Nós até falamos do Herbert Mancuso, que é tido, pesquise ali no Google, já foi mencionado, só para você lembrar, nós mencionamos Herbert Mancuso e o Google diz que é o pai da nova esquerda, ou seja, ele veio lá de Frankfurt, da Alemanha, de uma escola que ele estudou ali, que doutrina os alunos para atacarem, para corroerem o capitalismo, os conceitos capitalistas. Então, sendo doutrinado lá em Frankfurt, na escola de lá, na Alemanha, ele atravessou o Atlântico e veio colocar em prática a sua missão. Então, a sua missão era influenciar os americanos capitalistas a favor do socialismo. E nós já explicamos então sobre isso, como que isso ajudou a corromper a sociedade americana. Então, ele usou não a classe trabalhadora, não os burgueses, nem o proletariado, não aqueles que eram dono de empresas ou aqueles que trabalhavam assalariados. Ele influenciou o lado artístico,
o teatro, o cinema, a música, os escritores de livros. Então, esses que tinham uma renda à parte das suas próprias atividades, que não eram assalariados, foi o alvo para que ele pudesse realmente influenciar nas suas ideias socialistas, para corromper e ruir os conceitos do capitalismo, principalmente a classe estudantil. Ele trabalhou nas escolas com os primários, nas universidades, e ali ele é tido então por essas atividades, levando o socialismo lá da Alemanha para os Estados Unidos, na década de 60, ele é tido como sendo o pai da nova esquerda. Pesquise no Google. Então, realmente, a partir da década de 60, com todas as influências de um país para outro, conforme nós lemos aqui em Jeremias 25, verso 32, as pessoas foram comprando as ideias, principalmente as ideias corruptas, as ideias desonestas, e realmente o mundo foi amadurecendo desde então, e foi ressuscitado aqueles conceitos da Revolução Francesa, e daí, de repente, o mundo amadureceu e Jesus já está prestes a vir. O fato é que eu tenho aqui uma declaração de Richard Dawkins, que ele foi um professor em Oxford, em Cambridge também, ele foi um professor nas universidades ali, e eu tenho uma declaração do livro que ele escreveu, Deus é um delírio, o nome do livro, né? Então ele escreveu uma frase porque ele combate a Deus. Para ele, Deus é aquele que tira a liberdade, Deus é aquele tirano. E olha só as palavras que ele colocou, que se tornou um best-seller nos Estados Unidos. Milhões de pessoas compraram o seu livro e ele disseminou essa ideia. Diz assim, é um resumo do seu livro. O Deus do Antigo Testamento é provavelmente o personagem mais desagradável de toda aquela ficção, de toda aquela ficção. Aí ele vai descrever as qualidades do Deus que ele pensa da Bíblia, né? Então ele diz assim, ciumento, orgulhoso, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, finicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Parece que ele pegou todas as palavras de qualidade negativa, pejorativa ali, que ele encontrou no dicionário e atribuiu a Deus. Mas por que que ele atacou Deus com tanta ira? Ele olha para Deus com tanto ódio, a ponto de espalhar esse conteúdo nos seus livros ali para toda a sociedade americana e lá na Europa também. Muitos compraram o seu livro. Por que esse objetivo de Richard Dawkins? É porque ele não aprendeu a respeito do Deus da Bíblia. Ele tem uma visualização do Deus que a Igreja Católica tem disseminado pelo mundo. E as igrejas que estão aliadas ao catolicismo, aos evangélicos, protestantes, entre aspas, né, aos pentecostais, que defendem doutrinas que dá margem para se pensar em Deus desta maneira. Faço referência em especial à doutrina criada pela Igreja Católica da imortalidade da alma. Ou seja, a alma, de forma incondicional, é imortal, sendo que a Bíblia deixa bem claro que só Deus é imortal. A Bíblia deixa bem claro que a eternidade, a vida eterna, só é para aqueles que são tidos por Deus como justos. Aqueles que não são tidos por Deus como justos perecerão, irão ser consumidos como palha. Então, se você tem dúvida disso, pesquise os vídeos, veja os vídeos que já trouxemos para tratar desse assunto. Os vídeos antigos aí, que fala especificamente do fim daqueles que irão se perder. Então Deus não tem prazer nem no sofrimento da pessoa, nem na morte da pessoa, quanto mais no seu sofrimento. Então, isso joga por terra esse conceito que a Igreja Católica desenvolveu no curso dos seus desvios teológicos,
de interpretação de doutrinas bíblicas, esse conceito foi abraçado pelas igrejas aí que têm a Bíblia em mãos, na sua grande maioria, e defende a ideia de que Deus vai punir uma pessoa que viveu em pecado durante poucos anos de vida, vai punir essa pessoa com tormentos eternos por toda a eternidade, enquanto do outro lado do paraíso estarão salvos, gozando as delícias da eternidade ao lado de Deus. Então, familiares queridos estarão queimando, chorando, gritando por toda a eternidade sem esperança. É o que a doutrina da Igreja Católica ensina, com essa ideia de imortalidade da alma, enquanto os salvos estarão felizes nas maiores delícias no paraíso. Então, isso faz com que as pessoas fiquem indignadas com Deus, fiquem iradas. E Richard Dawkins certamente não aprendeu aquilo que a Bíblia realmente ensina. Ele tem esses conceitos negativos sobre Deus porque ele foi doutrinado pelas igrejas que se desviaram dos ensinos bíblicos, a começar pela Igreja Católica. Então, aqui nós temos esses conceitos, porque se ele conhecesse a verdade, realmente, ele iria, eu acredito, até a se simpatizar por Jesus, pelo Deus da Bíblia. Com certeza é um Deus de amor, um Deus de justiça, e não há como não se simpatizar pelo Deus que a Bíblia realmente apresenta. E, enfim, o fato é que o mundo está com esse conceito maduro contra Deus. As ideias do satanismo, as ideias que fizeram com que ocorresse a Revolução Francesa no fim do século XVIII, as ideias que estão sendo ressuscitadas mais e mais nesses últimos dias, estão se avolumando mais e mais, e as pessoas estão se amadurecendo nisso. E com respeito à Revolução ali, veja o que disse Andrew Sadin sobre a cosmovisão sexual cristã. Então, ali, sobre a ordem de Deus na era do caos sexual, dentro desse livro, né? A cosmovisão sexual cristã. Então, aqui nós temos na página 22, D.F. Monergismo. Eu não sei pronunciar em inglês, mas é mais ou menos isso, monergismo, página 22. E, seja como for, Andrew Sadin, no seu livro, A Cosmovisão Sexual Cristã, ele escreveu aqui nessa página 22. É impressionante como a vasta maioria das questões sociais controversas de hoje se derivam da revolução sexual. Gravidez na adolescência, divórcio desenfreado, aborto, leis de notificação de pais, feminismo, inseminação de óvulos, inseminação artificial, doação de esperma, pornografia, fertilização in vitro, homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não se pode imaginar a cultura ocidental contemporânea à parte da revolução sexual. Provavelmente, agora veja o que ele diz, provavelmente nenhum outro fator histórico, além da Revolução Francesa, tem moldado mais o mundo de hoje. Então, nesse livro, ele declarou que a influência vem desde lá do fim do século XIX, lá do outro lado do Atlântico, quando aconteceu a Revolução Francesa. Aquilo causou uma influência para todas as nações tão forte que ressuscitou com mais força entre os jovens na década de 60, conforme nós já temos falado aí em encontros passados, e isso agora tem se intensificado, principalmente nos últimos dias que nós nos encontramos. E, enfim, uma nação influenciando a outra, e assim vai, e elas vão se multiplicando em malignidade, em promiscuidade, e assim o mundo está se contaminando mais e mais. A propósito dos símbolos que eu falei, desses canais de entretenimento, dessas emissoras de televisão ou das produtoras de Hollywood, são eles que disseminam o símbolo do amor. E qual que é o símbolo do amor que eles disseminam, que você, eu, todos nós usamos para identificar esse símbolo? Um coração. Então, quando nós queremos mostrar o nosso amor para com o próximo, nós mostramos um coração. E
Imagine só a imagem de um coração que eles espalharam através da mídia de entretenimento que eles possuem. Qual é o símbolo desse coração? Imagine na sua cabeça o coração. Eu não tenho aqui uma caneta, mas você sabe como é que é. Ele começa com uma ponta, esse coração, símbolo do amor, e abre essa ponta e depois tem duas curvaturas assim e se encontra aqui no fundo, as duas pontas se encontram. Então você sabe, você pode imaginar, você conhece o coração aí que as pessoas demonstram para simbolizar que estão amando, uma demonstração de amor. Mas você já parou para pensar que esta imagem não tem nada a ver com a imagem de um coração, que é o símbolo verdadeiro do amor? Esta imagem, na verdade, é uma imagem tendenciosa sobre a sexualidade, porque é o formato de uma nádega. Então, são duas bandas, duas nádegas que se encontram e ali existe a parte central da nádega e você sabe, o desenho ali é perfeito de uma nádega ali, as nádegas que estão sendo demonstradas na imagem de um coração. Por quê? Eles criaram essa imagem, espalharam, as pessoas, na inocência, põem esse símbolo, porque não estão pensando como eles, em nível de subliminidade, mensagem subliminar, eles estão passando a informação de que o amor consiste na sexualidade, na prática da sexualidade. Inclusive, eles são pagãos, eles têm, na verdade, esses esotéricos, esses ocultistas, a religião que eles defendem é o paganismo. E o paganismo é uma religião da fertilidade com base no ato sexual. É por isso que tem o sol, a lua, o macho, a fêmea, e o rito do acasalamento, e toda forma de sexualidade, eles estão a promover, porque é a cultura do paganismo que eles querem impor. E eles querem, então, defender, na sua visão de paganismo, que eles realmente adotaram na sua crença, esses ocultistas, esses que estão no comando das programações, das informações, eles querem passar também para toda a sociedade do mundo a sexualidade. E eles empurram goela abaixo nas pessoas muitas informações, cada vez mais no sentido de promiscuidade, no sentido mais de falta de domínio nesse sentido. E assim eles estão a perverter a mente das pessoas. Vamos começar a considerar, a partir de agora, com base na palavra de Deus, eu convido você para que abra a tua Bíblia comigo aqui. Vamos ler alguns textos para que você veja como que Deus enxerga o assunto da sexualidade que ele, na verdade, criou. O próprio Deus instituiu o ato sexual. Aos olhos de Deus, a origem disso é para a pureza, é para a santidade, é para que haja a bênção da multiplicação, da procriação da terra, para o deleite do homem, da mulher, mas Deus definiu isso de uma forma bem diferente do que hoje está sendo defendido. E o mundo, na sua cosmovisão, na sua maneira de passar informação para as pessoas, eles dizem que você deve seguir os impulsos da carne. Você deve seguir a vontade que você tem de colocar o sexo conforme você sente vontade de colocar. De praticar o sexo conforme você sente interesse em fazê-lo. Então, na visão, da cosmovisão, a maneira geral de enxergar a cultura, o comportamento humano, os pensamentos do ser humano, então se defende desse jeito. Mas será que Deus instituiu o sexo, que de fato foi ele que instituiu, para que o homem pudesse se satisfazer simplesmente conforme ele deseja? Então, o mundo está tentando corromper a humanidade mais e mais nesse sentido. Mas é Satanás corrompendo, na verdade, aquilo que o mundo está a disseminar, é Satanás por trás que está corrompendo tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, que Deus desde o princípio deixou para a humanidade. Mas que não fique só pela minha palavra aqui, e não tem nenhum sentido de condenação, mas a prioridade é o que diz o Senhor. Vamos ver lá, por exemplo, em São Mateus, capítulo 7.
Veja o que Jesus falou, e é da parte de Deus que nos criou que temos essas palavras. Jesus disse, São Mateus 7, do verso 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Gostaria de dizer que esta admoestação de Jesus, você não precisa aplicar apenas para pastores, para líderes de igrejas, mas você pode se reportar para a época especial do tempo do fim, né? Pode aplicar para o tempo do fim e pode se aplicar a qualquer ser humano, porque Jesus, na verdade, não definiu bem. Você pode fazer essa aplicação para pastores, mas também para pessoas que não têm nada a ver com religião, com igreja, para os laicos. Acontece que o ser humano está defendendo a sexualidade, por exemplo, o tema que nós estamos agora a tratar, ele está defendendo de uma forma como se fosse algo inocente, como se fosse apenas uma satisfação da exigência do corpo, da necessidade do corpo. E sendo assim, não existe mal nenhum, desde que você não agrida o seu próximo, o seu cônjuge, o seu parceiro ou parceira. O fato é que com palavras dóceis, com palavras escolhidas, argumentos trabalhados, eles estão convencendo as pessoas de que a prática sexual é uma bênção que agrada a Deus e você deve fazê-lo conforme você tem vontade de fazê-lo. Mas Jesus já está falando, cuidado com os lobos devoradores que vêm disfarçado de ovelhas. Então esses discursos dóceis aí que se apresentam em cima desse tema, por exemplo, você pode aplicar essas palavras de Jesus. Vamos ver se procede esses discursos a favor da sexualidade livre, né, dos desejos da carne. Vamos ver. Ainda continuando. Acautelai-vos das falsas ovelhas que vêm, são lobos roubadores. O verso 16. Mateus 7,16 agora. E aqui ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a didática de Jesus é para deixar bem ilustrado, né, que pelos frutos que nós conhecemos. Então, aqueles que são maus declarados, aqueles que não estão em sintonia com o bem, ele vai produzir aquilo que é fora do bem. E aqueles que já estão mais próximos do bem, aqueles que se identificam mais com o certo, eles vão produzir aquilo que eles vão destacar, que eles vão evidenciar, é mais do lado certo. Então preste atenção do que nós estamos a dizer, e o tema que nós estamos aplicando disso, entre outros assuntos, é o tema da sexualidade. Mas pelos frutos os conhecereis. E ele vai explicar agora a partir do verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja a chave. São pessoas que se identificam com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, são aqueles que realmente fazem parte da boa árvore. Aqueles que parecem que são boas árvores, pelos discursos, pelas palavras controladas, pela diplomacia que possui nas suas palestras, nas suas oratórias, na defesa do seu ponto de vista, por mais que pareça realmente estar certo. Então Jesus está dizendo que se eles não fazem a vontade do Pai, são árvores ruins, são frutos ruins que eles estão passando para as pessoas. Então aqui Jesus já está definindo a sua mensagem. As árvores boas são aquelas que compactuam com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem a nos dizer, a nos orientar. O verso 22, São Mateus 7, verso 21. Verso 22, diz assim: Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônio,
e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca, veja, jamais, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que eu tiro de lição e aplico para o assunto, para o tema da sexualidade que nós estamos a puxar agora, é que as pessoas que estão defendendo algo que não condiz com a palavra de Deus, não está debaixo da aprovação de Deus, essas pessoas, na verdade, por mais que pareçam amáveis, por mais que pareçam dóceis, aqui Jesus descreve como lobo devoradores. Por incrível que pareça, não é a palavra de um homem que está dizendo, é o próprio Jesus. E ele disse: nunca vos conheci. E aqui ele foi até explícito, né? Ele se reportou àqueles que são religiosos mesmo, aqueles que se fazem de ovelhas debaixo de um templo, debaixo do teto de uma igreja, assumindo um púlpito, ensinando as pessoas, e por mais que sejam com o rótulo de cristãos, líderes da igreja, que fazem milagres, entram em contato com fenômenos, fazem curas e assim por diante, quem está a operar através desses é Satanás, para que esses acreditem mesmo que eles estão certos e as pessoas que são ouvintes também sejam enganadas, acreditem nos seus ensinos, nas suas palavras. Então, dessa maneira colocada por Jesus, ele foi dramático, ele foi explícito. Até cristãos que não estão em conformidade com o assim diz o Senhor, com a vontade de Deus, que está contida na Bíblia, então esses são lobos devoradores. Por mais que eles, por hora, não reconheçam isso, não consigam enxergar isso, mas Deus não terá por inocente, porque a sua palavra revela a vontade de Deus. E aqueles que são verdadeiras ovelhas são aqueles que seguem a vontade de Deus de acordo com o que está na palavra. Não é uma questão de um homem ter autoridade de julgar uma outra pessoa. Homem nenhum tem por si mesmo. No entanto, por mais que seja um pecador, por mais que seja um bêbado, por mais que seja um adúltero, por mais que seja uma pessoa promíscua e errante, a partir do momento que ele abre a Bíblia e apresenta o assim diz o Senhor, evidentemente não um texto fora do contexto, porque muitos podem fazer isso, né? Para defender os seus conceitos distorcidos, os seus conceitos errados, muitos estão a usar a Bíblia usando o texto fora do contexto. Mas quando você apresenta a Bíblia de forma correta, leia lá Isaías na hora que você puder, Isaías 28, os versos 10 e 13. Ali está escrito assim: a palavra do Senhor lhe será regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, é comparando o texto com o contexto. Assim você tem a verdade no seu todo. Então, muitos estão, sim, montando até igrejas, lendo textos da Bíblia para os irmãos, esses líderes, que são tidos como lobos, como mercenários, ou como cegos, querendo guiar outros cegos. Então Deus aponta muitos desses que não estão apresentando a verdade na sua totalidade. Apresenta a meia-verdade e um texto fora do contexto cria pretexto. Ou seja, não está a criar, a disseminar aquilo realmente que Deus deseja. Mas aqueles que realmente estão a apresentar a Bíblia no seu todo, aquilo que Deus diz, não importa se é apenas num determinado ponto da Bíblia, um determinado tema. Ao provar o que a Bíblia diz, a índole da pessoa não importa. Porque o que está em jogo não é quem fala, não é o carteiro que está levando a mensagem, mas é aquele que designou a mensagem, é o remetente, é o autor da verdade. E no caso, é a palavra de Deus que importa para que seja ouvida. Então, o remetente é o que importa, mas o carteiro, o mensageiro, as pessoas ficam a julgar, achando indigno o que o carteiro está a dizer, o que o mensageiro está a dizer, porque todo ser humano tem pecado, todo ser humano tem defeito, e é passivo de punição, é passivo de correção, e por causa disso, as pessoas repelem, elas costumam rebater uma verdade que vá conflitar com os seus desejos carnais, o seu ponto de vista acariciado. Mas nós não devemos nos comportar assim,
Porque a partir do momento que se abre a palavra de Deus, a pessoa então está em dívida para com Deus. Não importa se o instrumento que abriu a palavra de Deus é uma pessoa muito errada na vida, a pessoa não importa. O que importa é a verdade que está sendo passada através desse mensageiro errante que seja. Então o que importa é a palavra de Deus. Essa é a autoridade máxima. Veja como Paulo definiu isso em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, os versos 15 e 16. Assim nós lemos: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Por que o homem espiritual, Paulo está dizendo aqui, ele julga todas as coisas? Porque ele está se referindo àquele que realmente pesquisa a Bíblia, aquele que conhece a vontade de Deus. Então, não é ele, na verdade, que julga. É por isso que Jesus falou, pelos frutos conhecereis. E como que você conhece? Pelo que Deus pautou nas Escrituras. Então, a regra de fé é o que está na Bíblia. Então, Paulo aqui, já em Coríntios, ele está dizendo, o homem espiritual julga todas as coisas. Não o homem que é o mensageiro, que é o instrumento que está com a Bíblia na mão, mas aquele que conhece a Bíblia. Então, ao falar para as pessoas, independente da sua qualidade moral, ao falar para as pessoas, o assim diz o Senhor, se está correto, se está na Bíblia, todos somos sujeitos ao que está escrito. Então não devemos julgar o homem pela conduta dele, mas pelo que ele diz. Nesse caso é isso que Paulo está dizendo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Em outras palavras, ninguém tem o direito de apontar o dedo para aquele que está expondo a Bíblia e dizer, você não é digno. Eu não vou te ouvir porque você é um pecador. Ninguém tem direito de tratar a verdade de Deus com base na conduta do homem. Então, é isso que Paulo está dizendo, né? Ele mesmo não é julgado por ninguém, ou seja, por conceitos humanos. Ele está aqui evidenciando as Escrituras. O verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Ou seja, quem pode dizer que o que está sendo provado pela palavra de Deus está errado? Se Deus disse que é assim, é assim. Se Deus diz que é branco, é branco. Se Deus diz que é preto, é preto. Se Deus diz que é azul, é azul. Não se discute. O martelo está batido, é o assim diz o Senhor, autoridade máxima. E é isso que Paulo está dizendo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está fazendo uma referência àqueles que estudam as Escrituras, os cristãos ali, né? Se referindo à igreja de Corinto. Então, nós temos a mente de Cristo. Então, estão em condições de corrigir a humanidade, de ser uma luz, de mostrar o caminho de Deus para as outras pessoas, através do trabalho missionário. Então, a autoridade não é o homem, mas o assim diz o Senhor. E quando nós abrimos a palavra de Deus, então nós estamos, na verdade, em dívida para com Deus, porque é Deus que há de nos cobrar. Veja, como Deus, então, colocou a situação da sexualidade. Abra lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Ao criar o homem, então nós lemos assim, Gênesis 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, é muito imperioso aqui considerarmos essa narrativa, essa colocação, que nós, homem e mulher, esses dois gêneros criados lá no Éden, é a imagem de Deus. Porque não é simplesmente uma criatura como qualquer animal. Trata-se daqueles que Deus criou neste mundo à sua imagem. Fora esses dois gêneros da criação humana, não existe algo que possa se assemelhar à imagem de Deus. Adulterar isso que Deus instituiu lá no Éden significa se virar contra o caráter, contra a pureza, contra a santidade de Deus. Então Deus lacrou o casal edênico, dizendo, olha, vocês representam a minha imagem. Por isso que é importante considerarmos essa primeira colocação sobre esses dois gêneros, homem e mulher, da criação de Deus neste mundo. O verso 28, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Por que os abençoou?
Então, ele achou digno de se multiplicar, digno de crescer, de prosperar na terra. Por quê? Porque eles estavam representando o caráter de Deus. Então ele disse assim, o verso 28, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a dominai os peixes, as aves, os animais e todos que rastejam na terra, todos que andam pela terra. Então Deus coroou a criação humana porque era uma identificação do seu caráter, da sua pureza. Homem e mulher, e aí está aquilo que agrada o coração de Deus, vindo das mãos de Deus. Então não pode mexer nada que Deus criou que identifica com o seu caráter, porque Deus há de cobrar isso. Veja lá em Gênesis capítulo 2, verso 23 ao 25. Nós lemos assim: E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então veja, aqui Deus está repetindo o assunto, dizendo desses dois gêneros criados por Deus, que evidencia a pureza de Deus, que foi criado segundo a imagem de Deus. Então, homem e mulher, esses dois gêneros, e se torna uma só carne, assim como a Trindade se identifica, se harmoniza e estão juntos, assim temos essa colocação do casal para que possa produzir, para que possa realmente a terra ser abençoada, para que haja procriação. E, enfim, Deus abençoou o primeiro casal e nós temos esses valores logo no livro do Gênesis. Mas vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 15 ao 17. Nós lemos assim: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Veja, comparando de novo o nosso corpo com a pureza de Deus, como lá na criação. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Ou seja, eu iria adulterar, eu iria sair fora do plano original de Deus? Então, Paulo está chamando a atenção nesse sentido. Absolutamente não. Então, 1 Coríntios 6, verso 15. Agora vamos ver o verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, o ato sexual faz com que os que estão unidos se identifiquem como sendo um só. Então, no plano original, deve ser debaixo da pureza, debaixo daquilo que Deus aprovou desde o princípio, da sua santidade. E não de acordo com os desvios que o homem resolve fazer para satisfazer a sua carne. E o verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então veja, uma só carne na pureza. Dentro desse plano, o homem está ali sendo agraciado por Deus. Fora desse plano, é algo que o homem está adulterando, está criando por si mesmo e haverá as consequências. Vamos ver lá em Efésios 5. Efésios 5, 31 a 33. Efésios 5, 31 a 33. Nós lemos assim: Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso é repetido, então, em toda a Bíblia, né? E assim a verdade de Deus não muda, do Gênesis ao Apocalipse. E sempre esses dois gêneros. O verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. De novo, fazendo uma comparação da santidade do matrimônio legal, o legítimo, conforme Deus criou lá no Éden, com a pureza de Cristo com a sua igreja. Como o homem pode se desviar desse plano original e dizer que está tudo certo? Dizer que isso é uma representação, essa união, que aqui se faz de qualquer jeito, satisfazendo os desejos da carne, que isso agrada a Deus desde que as pessoas se amem, se tratem bem, se respeitem,
como que pode isso? Então veja, o verso 32, vamos ler de novo. Efésios 5:32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, sempre comparando o matrimônio entre homem e mulher, esse casamento, como sendo a pureza entre Cristo e a sua igreja. Então, debaixo dessa visão é que tudo está nos conformes, está de acordo com o coração de Deus. Hebreus capítulo 13, o versículo 4. Hebreus 13. Deus trabalha muito nisso, porque Deus sabe que Satanás iria perverter a imagem de Deus, corrompendo essa característica do ser humano, essa dádiva que Deus deu para o homem, que é a parte sexual e a parte do casamento, né? Então vamos ver aqui ainda Hebreus 13, verso 4. Nós lemos assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, quando a pessoa, na sua maneira de entender que Deus não considera qualquer desvio sexual, Deus só considera aqueles que fazem o mal, aqueles que são explícitos em destratar, em arruinar a vida de alguém. Então, esses que Deus vai julgar. Mas desde que não faça esse tipo de coisa, se é um amor que as pessoas praticam, se gostando, então Deus aprova, Deus bate o carimbo e Deus aceita. Mas, veja, Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, é dentro do plano de Deus que as coisas vão realmente valer. Fora o que Deus estabeleceu, já está dentro da ideia de adúlteros e de impuros. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, o verso 9, diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, fugiu do casamento, estava casado e se aventurou pulando a cerca, indo ter uma outra experiência fora do casamento. Então, nesse caso, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, então aqui está colocando, está afrouxando até, né? Deus está deixando bem claro. Você pode até se separar, no caso, se for um adultério, se for uma traição. Mas no caso dessa separação, ele diz, e casar com outra comete adultério. E aqui ainda termina o verso 9. E o que casar com a repudiada comete adultério. Você vê lá em São Mateus 5, verso 32, explicando melhor esse fato. Então, se você larga a tua esposa, o homem, para se aventurar em outro leito, ele comete adultério. E a esposa que foi repudiada, que foi abandonada, se ela se casar, ela também comete adultério. Então, Deus deixou o casal porque se tornou uma só carne. E é esse o original. E quando o homem resolve fazer por conta própria, ele está adulterando aquilo que Deus rotulou como santo. E tudo que o homem adultera por conta própria, saindo fora dos padrões de Deus, então ele está em pecado. Aquilo está debaixo da condenação, esse ato, né? Ele está debaixo da condenação de Deus. São Marcos capítulo 7, dos versos 20 ao 23. Marcos 7, 20 a 23, nós lemos assim. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição aqui do grego é porneia, né? Que daí vem a ideia de promiscuidade, imoralidade, de pornografia, assim por diante, né? Então, os que do coração vem a prostituição, né? Que é a imoralidade sexual, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então está na lista desses pecados
o adultério, a imoralidade sexual, aquilo que foge dos padrões de casamento que Deus instituiu desde o Éden. Então, tudo isso é tido como mal. Tudo isso é tido como uma contaminação. E você sabe, né? Jesus, quando perdoou a mulher, ele perdoa. Então, Deus tem a sua misericórdia. Mas ele disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Então, Pedro, ele discursava para as multidões e todos os seguidores de Cristo pregavam a mesma coisa. O Espírito Santo fazia eles repetirem, arrependei-vos e convertei-vos. Vai e não peques mais. Então, é assim que deve funcionar, uma mudança de vida. Às vezes, muitos dizem por aí, bem, mas se a pessoa tem tendências que fogem desses padrões de Deus, se a pessoa, na verdade, deseja praticar um sexo livre, mas é uma pessoa bondosa, que pratica caridade, primeiro que a salvação não é pelas obras, é pelos méritos de Cristo. E segundo, é que Jesus deixou bem claro em Mateus 7, nós já lemos, nem todo que me diz Senhor, não importa se é religioso, não importa se entra em contato com fenômenos, com milagres, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, a pessoa pode ter comportamentos errados, tendências nesse sentido, mas ela deve pautar a sua vida na palavra de Deus. Ela deve amar a palavra de Deus e se arrepender e se converter. Porque se não tiver essa atitude, ela não entrará no reino dos céus. Ali em Mateus 7, Jesus fechou o assunto dizendo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, uma pessoa que diz que ama a Deus e quebra os mandamentos de Deus, vira as costas às suas orientações, aos seus ensinos, ao seu querer que está contido na Bíblia, então essa pessoa, na verdade, no mínimo está se iludindo. E veja, com respeito à pessoa que tem tendências desde criança, ela tem culpa disso? É claro que não. Mas o fato, quando se fala de arrependimento e de conversão, isso diz respeito não só a pessoas que têm esses problemas de tendências sexuais que até se revelam desde a mais tenra idade. Esse assunto de arrependimento, de conversão, não diz respeito apenas a esses problemas sexuais, a essas inclinações sexuais, que se demonstram aí até em muitas criancinhas de tenra idade, como eu disse aqui. Mas diz respeito a todo o comportamento, a toda a inclinação, a toda a natureza humana. Todos nós, em todos os assuntos, nascemos em pecado, como disse o salmista, né? Em pecado me concebeu minha mãe. E, enfim, e com essa natureza corrompida, inclinada para o mal, para o pecado, todos nós, sem exceção, precisamos nos arrepender, precisamos mudar. Então, todos nós temos a nossa luta, temos que vencer a nossa inclinação, a nossa natureza e pautar a nossa vida no assim diz o Senhor. Então, é isso que Deus gostaria que todos entendessem. Não é porque a pessoa sente que Deus vai perdoar. Eu conheço pessoas que já me disseram, olha, eu não resisto. Eu sou um cleptomaníaco assumido. Eu vejo um objeto de alguém, aonde eu estou, não importa em que lugar eu esteja. Eu tenho que me apoderar daquele objeto e levar para casa. Eu sou um cleptomaníaco. É algo que, para mim, eu não consigo entender, mas é uma inclinação, uma doença, e não importa se isso é genético, foi herdado dos pais ali na genética, ou é influência que recebeu na formação, não importa. Todo tipo de desvio, todo tipo de pecado, a palavra de Deus está aqui para nos corrigir. A misericórdia, o perdão de Deus está aqui para dizer que nele nós seremos vitoriosos. Mas temos que pautar a nossa vida nos planos de Deus e não seguir os impulsos da carne e dizer, bom, Deus é bom e eu vou seguir aquilo que o meu coração deseja porque Deus me entende. A pessoa, no mínimo, está iludida. Mas eu estou usando os textos da Bíblia não para punir ninguém, para machucar ninguém, mas é para dizer para a pessoa que todos nós precisamos colocar a nossa vida em dia com o coração de Deus. É por isso que nós temos essas instruções e hoje o tema é esse. É a promiscuidade que o mundo está a defender, mas que se choca com a vontade de Deus. Abra lá em 2 Timóteo 3, verso 4. 2 Timóteo 3,
verso 4. Nós lemos assim: sobre a índole das pessoas dos últimos dias. Então Paulo vai falando desde o verso 1, como seriam as pessoas corrompidas, pervertidas no tempo do fim. Mas aqui o verso 4 diz assim: entre outras coisas serão traidores, atrevidos, enfatuados. Agora presta atenção: serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que acontece, no entanto, para que as pessoas defendam as suas inclinações para atos sexuais ilícitos, é porque elas são mais amantes, elas estão defendendo as suas inclinações. E é por isso que fala, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus sabe que aquilo proporciona prazer para essa pessoa que tem esse desvio sexual que foge dos planos de Deus. Os desvios, às vezes, a pessoa pode até se justificar. Eu não tenho culpa de ter esses desvios. E isso traz prazer para essas pessoas. É algo do pecado que ela assimilou, nesse sentido ela não tem culpa. No entanto, ela deve se corrigir. E um dos frutos do Espírito, diz o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, é o domínio próprio. Então, Paulo também disse, tudo posso naquele que me fortalece. Deus está aí para ajudar. Deus não quer apenas nos orientar, nos corrigir, mas Ele quer que tenhamos confiança de que Ele, do nosso lado, quer fazer com que nós nos tornemos vitoriosos, que vençamos todas as nossas inclinações, independente do lado sexual. Qualquer pecado que tivermos, as nossas fraquezas, eu tenho as minhas e tenho que lutar muito para vencer as minhas inclinações, os meus pecados. E sei que cada pessoa nesse mundo também tem o seu problema e ao se deparar com a palavra de Deus, não é fazer com que a palavra de Deus se conforme com a sua vida, mas a vida dessa pessoa deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Tem pessoas que procuram igrejas, no caso, voltando ao nosso tema, igrejas que defende a ideia de que a homossexualidade, por exemplo, é algo que Deus aceita e as igrejas que pregam ao contrário estão com o discurso do ódio, com homofobia, estão pregando aí coisas que fogem do coração, da misericórdia de Deus. Aí esses pastores são como ovelhas. Mas como eu disse lá o primeiro texto lido aqui, São Mateus capítulo 7, Jesus começou advertindo, cuidado com os lobos disfarçados de ovelha. Então, não é as palavras dóceis que se diz no púlpito ali, palavras ensaiadas, discursos ali emotivos, emocionais, que vai nos trazer salvação. Mas o que nos coloca em pé de salvação é a nossa harmonia com a palavra de Deus, com a verdade. E a verdade não vem para acariciar as nossas inclinações pecaminosas. É assim que Jesus trabalhou quando esteve nesse mundo com todo amor. No entanto, ele conflitava com os pecadores e foi justamente por isso que ele foi crucificado. As pessoas não aceitam, então rejeitam com atitude de brutalidade. Vamos ver lá em Levítico 18, 22. Olha a clareza do assunto. Levítico 18, verso 22. Assim então nós lemos. Lemos assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Então Deus não deixou margem para a pessoa desviar desses assuntos ou passar a borracha nesses versos da Bíblia e dizer, bem, eu prefiro ficar só com os textos que falam que Deus perdoa, só com os textos que falam que Deus é amor. Mas essas orientações de Deus ferem os meus impulsos e eu não aceito isso, e aí começam a dar qualquer tipo de justificativa. Ainda em Levítico, veja no capítulo 20, o verso 13, assim nós lemos: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, o Deus da Bíblia é um Deus que não muda. Lá em Malaquias 3 fala isso. Lá em Mateus, Jesus falou, seca-se a árvore, seca-se
passa o verão, seca-se a árvore, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em Tiago 1,17, ali nós vemos que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento, o Deus do início do mundo é o mesmo Deus do fim do mundo, e tudo que ele falou permanece para sempre. Então Deus está aí selando a sua palavra desta maneira, para que nós não venhamos querer criar uma situação para sair do que Deus está propondo para nós. Ainda no capítulo 19 de Gênesis 19, sobre Sodoma. Vamos ver ali o capítulo 19, do verso 4 ao verso 9. Nós lemos assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim como os moços, como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: aonde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Veja, estava tão contaminado, aquela cidade estava tão contaminada pela sexualidade sem freio. Então a perversão sexual estava tão dominante ali, que todos da cidade achavam comum estuprar. Apareceu aqueles 2 anjos na casa de Ló, dizendo que a cidade seria queimada. Deus iria fulminar os habitantes daquela cidade, dado a perversão que eles se encontravam, da imoralidade sexual, de uma forma especial. Então, ali se demonstrou realmente como eles estavam enlouquecidos, como eles haviam se tornado como psicopatas. Eles queriam entrar na casa de Ló e abusar daqueles 2 anjos que estavam visitando a casa de Ló para orientar ele para que ele saísse da cidade. Então, todos da cidade se reuniram. O verso 5 continua. Gênesis 19, 5. 19, verso 6. Diz assim: saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si. Ele lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eu não sei se foi o Espírito Santo que revelou a Ló que eles eram de origem divina ali, então ele teve esse cuidado, ou era mesmo uma hospitalidade comum daqueles dias. Mas é impressionante essa hospitalidade de Ló. Ofereceu as próprias virgens, as próprias filhas que eram virgens, para que esses visitantes fossem poupados. Então aqui ele falou isso para os habitantes que queriam violar aqueles 2 anjos que ali se encontravam. O verso 9 continua: eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. E se chegaram para arrombar a porta. Então veja, aqueles que têm uma palavra de juízo, uma palavra de honestidade, uma palavra de dignidade, de honra, uma coisa certa que realmente numa mente sadia se pode entender, se pode compreender, ele é tido como sendo uma pessoa indesejada, porque ele está como indo na contramão dos restantes. Então as pessoas não enxergam com simpatia aquele que vai na contramão, aquele que tem outros valores. E nós nos encontramos no mundo precisamente com nesta condição de valores trocados, né? Então as pessoas estão agindo como loucos nos dias de hoje. E olha como foi ali no tempo de Sodoma e Gomorra. E agora vamos ver lá em Judas verso 7. Ali é só um capítulo, então nós temos apenas o verso 7 para ler. É um capítulo antes do Apocalipse. Então no verso 7 de Judas nós lemos assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, veja,
Não apenas Sodoma e Gomorra, mas aqui inclui as cidades circunvizinhas ou as cidades ao redores. Todas elas estavam contaminadas. Então nós lemos lá em Jeremias 25:32, eis que o mal passa de nação para nação. A influência que foi passando de um povo para o outro, de uma cidade para a outra, chegou ao ponto que todos eles ficaram influenciados naqueles conceitos pervertidos. Então as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição, todos eles então se entregaram à prostituição, como aqueles lá de Sodoma, seguindo após outra carne. Então eles seguiram as inclinações da carne. Então veja como que aconteceu a descrição para Sodoma e Gomorra. Aqui é dito assim: então são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Jesus, ele falou lá em Lucas, no capítulo 17, que seria como nos tempos de Ló, quando ele saiu da cidade, aí veio fogo e enxofre e destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra, e conforme nós lemos aqui em Judas 7, e as cidades circunvizinhas, as cidades ao redor dessas duas grandes cidades ali do tempo de Ló. Enfim, o fato é que, do jeito que aconteceu, Jesus falou que acontecerá no tempo do fim. Em outras palavras, já em Mateus capítulo 24, Jesus falou que seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E São Lucas 17, falando de Ló, faz essa mesma referência, e a reportagem também é a promiscuidade sexual. O que evidenciava Sodoma e Gomorra era justamente esses pecados. Então, o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra e consumiu todos os habitantes ali é um modelo do que vai acontecer no tempo do fim, como Jesus disse lá em Mateus 24, como também aconteceu o dilúvio nos dias de Noé, a destruição será a nível global. E nós temos essas referências. Então vamos ver lá em São Lucas capítulo 17, falando ali de Ló. Capítulo 17, 28 ao 30. Nós lemos assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, só voltados para as coisas do mundo. Não existe Deus, não existe juízo, não existe conduta santa. Vamos viver, comamos e morramos, né? Ou seja, comamos, bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. É o aqui e o agora. Então veja o verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do homem se manifestar. Então aqui nós temos essa clara orientação para que nós não venhamos a fazer parte deste grupo de pessoas que hoje estão a defender a mesma promiscuidade. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Nós lemos assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, e agora vai fazer uma lista o apóstolo Paulo. Então, primeiro ele falou dos injustos, eles não vão fazer parte do reino de Deus. Quanta injustiça, principalmente aqueles que têm os poderes nas mãos. Então, para que eles reflitam, a Bíblia já está alertando: não haverá salvação para esses, aqueles que se aproveitam do mais fraco. Esses injustos aí que estão se enriquecendo mais e mais à custa dos mais fracos. Então, continua a lista. Então faz a lista. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Então, alguns de vós, Paulo está dizendo, vocês eram assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqui Paulo ele está falando para a igreja de Corinto o efeito do evangelho na vida de cada pessoa. Quando ele abraça a mensagem do evangelho, ele não continua mantendo os mesmos caprichos da carne, os mesmos interesses terrenos. Ele muda o seu comportamento, ele muda a sua direção e ele passa a valorizar a palavra de Deus. Então, é esta a mensagem para todos. Veja que a lista aqui não falou só de impuros, de sodomitas, de efeminados.
Aqui fala de todos que, ele falou, todos vocês, de alguma forma, tinham essas inclinações e tiveram que lutar. E ainda tem que lutar para vencer. Então, não é só um caso de opção sexual que Deus vai condenar. Mas aqui está na lista das nossas tendências em geral, de todos nós. E todos nós, então, devemos sujeitar a nossa vida na palavra de Deus. 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo, estamos lendo bastante texto para que fique bem claro, para que não tenha dúvida alguma do que Deus diz a respeito desse assunto, porque é um assunto delicado. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 a 11, nós lemos assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, a pessoa que está dentro, em conformidade com a lei, então ela é feliz, ela está segura, ela está protegida, porque a lei não vai condenar uma pessoa que não a violou, né? Então ele está dizendo isso. Agora o verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Continua o verso 9. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, ou seja, que matam os pais, matricidas, que matam a mãe. Hoje em dia é comum essas coisas, né? Mas Paulo já está falando que nos seus dias também acontecia. Homicidas, impuros, sodomitas, ele colocou na lista aqui, entre outros pecados das pessoas que devem ser corrigidos, tem também o assunto da impureza, do sodomismo, e aqui ele coloca mais raptores de homens. É muito comum haver raptos hoje em dia, né? Está na lista de Deus. Mentirosos, como acontece hoje em dia, aqueles que estão liderando o povo, mente de forma desmedida, mente de forma sem freio, de forma escandalosa, estão mentindo para o povo. Está na lista de Deus. Perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Então, tudo que difere da palavra de Deus, esses daí, eles estão debaixo da condenação da lei de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 12. E Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Deus, aí nesses textos, entre outros, está a nos dizer que nós seremos julgados pela lei de Deus. Então, a lei de Deus arrasta toda essa lista de pessoas que não se converte, que não se arrepende. Não é só o caso, evidentemente, de pessoas que têm um desvio sexual aí na sua vida. Então, todos nós precisamos nos corrigir. Inclui a mim também, né, que tem pecados que a lista prossegue e nós todos somos pecadores passivos de condenação e de correção também. O verso 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, aqui Paulo, ele está dizendo que ele foi encarregado de notificar essas verdades para todos os pecadores. E o assunto, ele é abrangente. Para todo tipo de pecado, deve haver luz para que as pessoas enxerguem, deve haver admoestação, deve haver correção, e a pessoa tem autoridade de abrir a Bíblia, qualquer um, e mostrar esses fatos e mostrar a realidade de que Deus exige um arrependimento e uma conversão. E a mensagem de salvação do Evangelho de Deus é justamente esse. E as pessoas não se agradam. As pessoas, como o rei Acabe disse para Elias, és tu o perturbador de Israel? Porque Elias era um profeta, entre tantos outros, que andava pelas ruas de Jerusalém, anunciando a palavra de Deus para o povo de Israel, os pecados que eles cometiam. E as pessoas que estão em erro, elas têm duas condutas, duas classes de pessoas. Tem aquelas que reconhecem a voz do profeta e se submete à orientação de Deus, porque o profeta, no caso, é a porta-voz de Deus, ou a pessoa se revolta e reage como Acabe. Então Acabe falou para Elias, és tu o perturbador de Israel? Então olha como sendo algo que realmente está a perturbar, ao invés de trazer benefícios. Agora vamos ver, para terminar, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós temos aqui do verso 18 em diante. Eu não sei se o nosso tempo vai permitir, mas vamos arriscar mesmo assim. Do verso 18 ao 27. Diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça. Ou seja, Deus não vai inocentar aquela pessoa que detém a verdade pela mentira. Os seus próprios caminhos são mais prevalecentes do que o caminho de Deus. E aqui do verso 19, o verso 20, para que eu não tome tempo lendo, o verso 21 também, aqui vai falando que Deus, de uma forma ou de outra, ele deixa os homens indesculpáveis, porque ele se revela aos homens. E aqui está falando através da natureza, é um dos meios que Deus se revela para conscientizar os homens dos seus desvios, dos seus erros. Mas vamos ver do verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, reconheceram que Deus é autoridade. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, é muito forte Deus dizer aqui, através de Paulo, que essas pessoas se tornaram nulas, ou seja, não usaram o cérebro. É como se o cérebro tivesse derretido. Fosse pessoas zumbis que não usam os seus cérebros e se tornaram, então, insensatos. O verso 22, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então é isso, né? É como se fosse pessoas que perderam a capacidade de raciocinar. E aqui ele vai explicando o que ele está dizendo nessas palavras. O verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E você vai ver, nós vamos discorrer aqui, Paulo está fazendo referência à atividade sexual. E a glória de Deus incorruptível é uma referência àquilo que ele estabeleceu lá no Éden. O gênero entre homem e mulher e o casamento, conforme Deus aprovou desde a criação. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é a glória de Deus que Deus deixou para que não fosse mexido. No entanto, eles resolveram mexer e fizeram de forma incorruptível e a semelhança de aves, quadrúpedes e répteis. Então, os animais, eles lambem as suas partes íntimas e aquilo para eles é algo normal. Eles praticam o incesto e para eles é normal, não lhes pesa a consciência. Mas os homens escolheram se aventurar nessas experiências e assim, então, eles se encontram de uma forma muito declarada e Deus compara como se fosse o homem se reduzindo a esse nível de animais. O verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo em si. Você encontra essa mesma declaração daqueles que preferem a mentira ao invés da verdade, os caminhos humanos ao invés do que Deus diz, né? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 9 ao 12. E ali chega a dizer, então já que escolheram seguir os seus próprios caminhos, desprezando os caminhos de Deus, Deus os entrega na mentira para que no dia do juízo reconheçam e se percam. Então eles vão reconhecer, a ficha vai cair, eles vão perceber a cilada que eles escolheram se enfiar ali só no dia do juízo. Então Deus está respeitando o livre-arbítrio. Ele está hoje orientando e dando tolerância, misericórdia, querendo que a pessoa se converta. Mas muitos só vão abrir os olhos tarde demais, quando não houver mais oportunidade. Então, o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Os dois últimos versos aqui nós lemos, verso 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, a anatomia do corpo, Deus deixou tudo no lugar certo, como na tomada que coloca ali a parte macho com a parte fêmea ali numa tomada de eletricidade. A anatomia do corpo humano tem a sua orientação já natural para o homem saber como que funciona a parte da sexualidade. No entanto, as mulheres resolveram explorar outros sentidos do corpo, né? Aqui, evidentemente, faz uma referência ao coito anal, ao coito oral, e as mulheres usaram disso para satisfazer o seu corpo, os seus prazeres. E o verso 27.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, a Bíblia está recheada de textos para que o homem não venha querer se justificar, se desculpar em dizer para Deus: Senhor, eu sempre te enxerguei como sendo benévolo, como sendo misericordioso, e o Senhor há de compreender na sua misericórdia que a minha natureza, desde tenra idade, já era inclinada para essas atividades que a Bíblia não aprova. Mas na tua misericórdia, no teu amor, eu sei que eu serei perdoado, eu sei que eu serei justificado e purificado. Não é assim que vai funcionar. A Bíblia dá oportunidade hoje, mas amanhã poderá ser tarde demais. Todos nós precisamos pautar a nossa vida no assim diz o Senhor. Então, da Revolução Francesa, da Revolução ali do século, da década de 60, já da nossa era, aí, desses últimos dias, enfim, todos esses são levantes que Satanás promoveu para denegrir a imagem de Deus através da sexualidade desenfreada praticada pelos homens. E assim nós vemos a corrupção que passa de nação para nação, de pessoa para pessoa, e o mundo jaz no maligno. No próximo encontro nós vamos dar continuidade a esse assunto sobre os acontecimentos finais que preparam o mundo para o retorno de Jesus. Jesus em breve voltará. E o mundo então está já fazendo a sua escolha, já está se amadurecendo naquilo que ele está a escolher. Que você e eu possamos optar a fazer parte do exército de Deus, fazendo a sua vontade, seguindo as suas instruções bíblicas. Então eu termino por aqui e peço a você que pense nisso. E fique com Deus e até o próximo encontro.